Estão prontos para a palavra? Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Diga assim: eu amo a sua palavra, Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que, o Senhor diz em sua palavra: lâmpada para os meus pés é a sua palavra, luz para os meus caminhos é a sua palavra. Guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E assim vai, tantos versículos que a palavra do Senhor nos inspira, ok? A amarmos a sua palavra, a nos dedicarmos a ela e deixar que ela nos edifique. Vamos falar um pouco essa noite, mais um pouco sobre a palavra de Deus. Queridos, eu quero dizer para você que nós podemos nos expor à palavra. E esse ministério aqui, ele tem como propósito zelar pela palavra, ok? Então todos os pastores que ministram aqui, sejam jovens, adolescentes, eu bato um papo com eles dizendo: gente, nós precisamos trazer a palavra para o povo de Deus. Então, ouça a palavra de Deus agora, honre a palavra de Deus, honre. Não se levante, não fique conversando. Se você está no WhatsApp, dá um tempo no WhatsApp aí agora, amém? Facebook, põe lá, né? Já volto, tá bom? Põe lá, deixa um recadinho lá, já volto. Se concentre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é uma semente que, caindo no seu coração, ela muda a sua vida para sempre. Amém? A mesma mensagem que eu preguei aqui semana passada, eu faço um trabalho aqui na Crenve, certo? Aqui é Crenve, a Casa de Recuperação. Eu ministrei para eles, toda quarta de manhã, eu tenho uma reunião com eles de 1h30 a 2h. E eu trouxe o mesmo pensamento que eu trouxe para vocês, eu trouxe para eles. Uma média de uns 30 jovens, ok? A maioria deles, quer dizer, todos eles não crentes, já frequentaram a igreja, mas se desviaram e etc e tal. Eu trouxe a mesma palavra, queridos. Eu fui tão impactado, porque enquanto eu estava ministrando a palavra, enquanto eu estava falando sobre vergonha, enquanto eu estava expondo o mesmo pensamento que eu expus a vocês, aqueles jovens começaram a cair no chão e começaram a chorar. Jovens drogados, viciados, muitos deles sem esperança nenhuma. Eles se identificaram com a mensagem de Jesus, eles se identificaram com Jesus e começaram a cair no chão, começaram a chorar, começaram a gritar, começaram a confessar os seus pecados. E muitos deles, e um em particular chegou para mim e falou: eu quero o Jesus que você crê. Você pode imaginar que tremendo você ouvir isso? Jovens se expondo à palavra de Deus, e a palavra impactando a vida deles. E essa palavra que vai ser pregada ao teu coração agora. Abra o seu coração, amém? Está pronto para a palavra? Amém, gostoso isso. Gênesis 3, vamos ver o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 3, a partir do verso 1. A Bíblia diz que Deus criou o jardim, amém? Lembram disso? Todo o livro de Gênesis, os primeiros capítulos, fala que Deus criou um jardim. E Deus plantou nesse jardim 2 árvores. Vocês lembram quais eram essas 2 árvores? Essas aí mesmo, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. 2 árvores, bem no centro do jardim. E Deus disse para Adão e Eva: olha, comam de todas as árvores. Podem desfrutar de tudo, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não toquem, não toquem. Não é boa para você, não será bom para você tocar nessa árvore. E você conhece a história, e Gênesis 3 diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi conversar com a mulher, mulherada, não fique conversando com a serpente. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus disse ou não? Não. Veja como o diabo é mentiroso. Veja como o diabo coloca palavras na boca de Deus. Veja como o diabo, ele distorce a verdade, faz a mentira parecer uma verdade, para nos seduzir e nos enganar. Versículo 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer. Como
que é uma voz de uma serpente, né? Certamente vocês não vão morrer. Lembrando dos desenhos aí, né? Tentando imitar a voz de uma serpente. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, veja bem, preste atenção nisso aqui. Vocês sabem, okay? Deus sabe que no dia em que dessa árvore comerem, seus olhos se abrirão. Diga, olhos abertos. Gravem isso, ok? Salvem isso aí. Seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Próximo versículo. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Olha o que ela fez, ela tomou, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Versículo 7. E olha o que aconteceu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Veja só que interessante. A Bíblia fala de duas árvores, e uma era proibida. E o que aconteceu ao provarem dessa árvore foi que algo aconteceu na vida desses homens, desse homem e dessa mulher. Os olhos foram abertos. Eles tiveram uma experiência de abrir os olhos, de ver algumas coisas. Agora, o problema foi experimentarem o fruto errado, escolherem a árvore errada. Os olhos deles se abriram. A questão não é o abrir dos olhos. Abrir dos olhos na Bíblia fala de uma revelação, de um entendimento, de uma conscientização. Isso é abrir os olhos. Agora, quando eles comeram da árvore errada, os olhos deles se abriram. Só que abriram para ver o quanto de erro estavam neles. Perceberam que estavam nus, perceberam que estavam incapacitados, perceberam que estavam despojados, perceberam que a glória do Senhor já não estava mais sobre eles. E como você já entendeu isso, a vergonha se apoderou deles. Eles perceberam que a vida deles já não valia mais. Eles perceberam que o limite já estava lá, que o pecado já estava lá, que a fraqueza já estava lá. Queridos, toda mentira é uma lei. Essa árvore, ela fala da lei, fala de um tipo de lei, fala do poder que a lei tem sobre o homem. Escute isso. Haviam todas as nações da terra, todas. Deus criou todas as nações da terra. Porém, todas as nações da terra estavam debaixo de pecado, debaixo de maldição. E Deus escolheu a Israel para ser, através de Abraão, o abençoador de todas as famílias da terra. Amém? Agora, vejam que tremendo, Deus não escolheu Israel porque eles eram os mais bonitos, porque eles eram os mais fortes, porque eles eram os mais corretos, porque eles eram os mais numerosos. Deus não escolheu Israel porque havia neles credenciais para tal. Não, Deus escolheu eles porque Deus tinha uma aliança com Abraão. E nada mais do que isso. Deus, antes de ver Israel, antes de ver o que se tornaria Israel, Deus já os escolheu. Deus já os escolheu lá em Abraão. Então não havia nenhum merecimento para Israel, mas havia um propósito de Deus. Ouçam isso. E para a nação, que seria o canal de abençoar todas as famílias da terra, Deus estabeleceu um código de lei. E Deus entregou nas mãos deles um código de conduta. Um código de conduta moral, um código de conduta espiritual, um código de conduta social, que são as leis. E quando Deus entregou as leis para Israel, no coração de Deus, ou na intenção de Deus, não havia nada implícito em uma religião, mas havia apenas um código. Olha,
como que vocês vão abençoar as nações? Vocês vão imprimir nas nações esses códigos. Como se faz família, como se administra dinheiro, como se vive socialmente, como se vive no culto, como se relaciona com Deus. Esse era o código, essa era a lei. O problema é que os homens pegaram esses códigos, essa lei, e fez dele um caminho para chegar a Deus. Agora repita comigo assim: a lei dada por Moisés jamais foi dada para te aproximar de Deus. Você consegue entender isso? A lei foi dada para o homem se relacionar com a terra, o homem se relacionar com ele mesmo, o homem se relacionar socialmente, e não o homem se relacionar com Deus. O relacionamento do homem com Deus era através da aliança que ele havia feito com Abraão. O problema é que pegaram as leis e transformaram ela numa religião que levava até Deus. E quando você faz da lei um mecanismo, ou um veículo, para te aproximar de Deus, a lei, ela vai apenas abrir os seus olhos, e você vai ver que você está nu. É a única coisa que a lei faz. E todas as vezes que você que tentar se aproximar de Deus, a lei vai bater no seu peito e dizer: você não está apto, você não está digno, você não pode passar dessa linha, porque senão você vai morrer. E toda a humanidade, ouçam isso, toda a humanidade, de todos os planetas, de todos os países, outros planetas, não sei se tem mais gente, né? Ainda não sabemos. Aliás, né, se tiver vida em outro planeta, vamos precisar de missionários no Marte, Mercúrio. Alguém se voluntaria aí? Todas as vidas, de todos os países, de toda a nossa terra, eles se baseiam numa relação com Deus, baseado no conhecimento do bem e do mal. E a lei faz você se sentir com essa capacidade. A lei, ela vai gerar em você a crise de identidade. O que é a crise de identidade? Ela nunca vai afirmar que você pode. Ela sempre vai mostrar que você está em falta. Sempre vai mostrar que você está em falha. Ela sempre vai fazer você sentir menor. A lei sempre vai fazer você sentir em falta. A lei sempre vai fazer você perceber que a glória se foi. Quando eles comeram da árvore errada, diga assim: a árvore errada. Quando eles comeram da árvore errada, os olhos deles se abriram. E o que veio em seguida ao abrir dos olhos foi o entendimento e a percepção: Jesus amado, não podemos mais. Estamos fritos, estamos incapazes, vamos morrer. Deus nunca mais vai nos abençoar, Deus nunca mais vai nos ajudar, Deus nunca mais vai nos amar. Falhamos, erramos. E você sabe o que aconteceu? Eles se esconderam de Deus, por vergonha e por medo. Quando você escolhe a árvore errada, quando você escolhe da comida errada, você pode colher condenação para você. Foi o que aconteceu com Adão e Eva. Agora, vamos entender o que aconteceu, o que acontece quando você escolhe comer da árvore certa. Lembra, haviam duas árvores. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que era proibido de se comer, mas havia também a árvore da vida. E essa árvore da vida, essa árvore, quem é essa árvore? Essa árvore fala de Jesus. Fala da obra maravilhosa de Jesus. Vamos ver Lucas capítulo 24. Conta um pouco da história dos discípulos. Esse é o contexto em que Jesus já havia ressuscitado. Os discípulos tinham assistido à crucificação de Jesus. E uma frustração, uma depressão pairou sobre eles, um desânimo, e agora todos se espalharam, cada um indo para o seu lado. E aqui estavam indo no caminho de Emaús 2 discípulos, 2 deles, e caminhando, desanimados, e de repente alguém chegou até eles. Esse alguém era Jesus, mas eles não entenderam que era Jesus, eles não conseguiram ver que era Jesus. E esse alguém que se aproximou deles, Jesus ressurreto, disse-lhes: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Como vocês têm dificuldade
e demoram para crer. Como que vocês conseguem ser tão lentos no entendimento? Já percebeu que tem pessoas, temos dois tipos de pessoas. Pessoas rápidas no entendimento, que pegam, são ligeiras, e pessoas que são lentas no entendimento. Geralmente as pessoas lentas de entendimento, elas têm uma facilidade para acreditar em coisas ruins, em tragédias, em coisas más notícias. Elas rapidamente acreditam nisso. O médico diz, olha, você está com tumor e você vai ter 1 ano de vida. É verdade, e agora eu vou morrer. Rápidas para acreditar no que é ruim. Mas aí vem Jesus e diz, não, esse tumor não é nada, eu já o levei na cruz. Demoram para entender. Jesus está falando para esses discípulos, porque Jesus ressuscitou, está do lado deles. E Jesus diz assim, poxa vida, como vocês custam a entender? Como vocês não estão vendo, entendendo, enxergando? Demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Versículo 26. Não devia o Cristo sofrer essas coisas? Jesus não deveria ter morrido, padecido, crucificado, para entrar na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Perceba, Jesus começou lá em Moisés e começou a pregar para eles. Fala, olha, Moisés falou de mim, Davi falou de mim, Isaías falou de mim, os profetas falaram de mim, Samuel falou de mim, toda a Bíblia fala de mim. Ouçam nisso, escutem, olhem aqui para mim. Você precisa aprender a ler a Bíblia. Você precisa aprender a olhar a Bíblia, não para encontrar os teus erros, mas você precisa olhar a Bíblia para descobrir onde está Jesus e o que ela fala sobre Jesus. O dia que você começar a ler a Bíblia para encontrar Jesus na Bíblia e conhecê-lo em toda a sua plenitude, você vai ter muito mais experiência com a palavra de Deus e você vai ser muito mais enriquecido com a glória de Deus. Pare de olhar a Bíblia encontrando teus erros. Isso aqui é para mim, hein? Deus o livre, está amarrado. Tem muita gente que abre a Bíblia e morre de medo. A Bíblia só o condena. Querido, a Bíblia não foi escrita para a tua condenação. A Bíblia diz que para a nossa edificação é que foram escritos. Amém? Se você lê a Bíblia e não é edificado, é porque você está olhando a Bíblia com foco errado, com uma visão distorcida, comendo da árvore errada, apenas para ter conhecimento. Queridos, olha só, lentos, tardios. Agora continua o texto dessa experiência. Lucas 24. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, eles estavam no caminho. Vejam só, eles saíram de Jerusalém, estavam indo para Emaús. A jornada de Jerusalém a Emaús era uma distância de 11 quilômetros. Amém? É perto ou é longe? Não é muito perto para andar a pé. Né? Para andar a pé não é perto. Certo? É uma jornada, é uma caminhada. Né? Você que é atleta, né? Que caminha todos os dias, caminha no parque, né? É tranquilo. 11 quilômetros conversando com Jesus. Jesus expondo a mensagem desde Moisés. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus, olha que interessante, fez como quem ia mais adiante, conversando com eles, e eles chegaram em povoado. Jesus, pois é, tá bom, né? Tô indo, tá bom? Tchau. Tchau, tá bom? Tô indo, tchau. Ei, tô indo, tchau. Tipo assim, me convidem, né? Fez como quem ia para mais adiante. Jesus dando uma de ligeiro ali, né? Como diz aí fingindo de salame para viver pendurado, né? Já ouviram essa expressão? Né? Fez como quem ia, estou indo, mas já volto. Fez como quem ia mais adiante. Versículo 29. Mas eles insistiram, não, Jesus, não vá, fique aqui. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Agora, olha que momento fantástico na vida desses homens. Olha que experiência esses homens tiveram quando Jesus entrou com eles. Versículo 30. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, partiu o pão e deu a eles. Olha que semelhança. Eva pegou o fruto,
tomou o fruto, comeu o fruto e deu para Adão. Certo? Você consegue ver alguma semelhança aí? Nós estávamos falando de duas árvores lá atrás. Eva pegou da árvore errada o pão, o fruto, pegou o fruto, comeu o fruto e deu para eles. Agora Jesus pega o pão, dá graças a ele, partiu o pão e deu a eles. Na experiência com Eva e Adão, quando ela pegou o fruto, deu para Adão, os olhos se abriram. Sim ou não? E qual foi a experiência que eles tiveram quando os olhos deles se abriram? Qual foi? Estavam nus, incapazes, indevidos, inadequados. Agora veja o versículo 31. Então, os olhos deles foram abertos. A mesma experiência. Então, os olhos deles foram abertos. E o que aconteceu? E o reconheceram. Uau! Você é Jesus. Aleluia. Você entendeu isso aí? Os olhos foram abertos. Quando Adão e Eva comeram da fruta errada, da árvore errada, os olhos foram abertos e eles se reconheceram. Meu Deus, estamos nus, estamos incapazes, inadequados. Quando esses discípulos comeram da árvore certa, os olhos deles foram abertos e eles o reconheceram. Você é Jesus, o meu Salvador, o meu Redentor, a minha saúde, a minha prosperidade, a minha vitória, a minha alegria, a minha salvação, a minha ressurreição, a minha vitória sobre todas as coisas, o reconheceram. Meu irmão, quando você come o fruto da vida, quando você experimenta da verdadeira árvore da vida, que é Jesus, os teus olhos se abrem, a revelação vem e tudo se transforma na sua vida. Vocês estão aí, igreja? Estou pregando para alguém aí ou não? Aleluia. Os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E olha o que aconteceu, que interessante. E ele, não, volta. E ele desapareceu. Sumiu. Jesus já era um corpo ressurreto. Sumiu. Quando o olho dele abriu, os olhos deles abriram, Jesus sumiu, né? Sumiu da vista deles. Desapareceu. Agora, veja só. O que acontece? Quando Adão e Eva comeram do fruto da árvore errada, eles viram o quão falho eles eram. E a partir daquele momento, queridos, entrou a morte, entrou a doença, entrou a solidão, entrou a fadiga, entrou a dureza para ganhar o pão, o suor para ganhar o pão, entrou as dores, a mulher agora sentiria dores para dar à luz aos seus filhos, entrou a praga na terra. Depois que eles comeram o fruto proibido, os olhos deles se abriram e eles foram rendidos a uma maldição. Agora, os olhos deles foram abertos. Volta para mim. Pode pôr o 32. E perguntaram-se: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Versículo 33. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Tinham acabado de caminhar 11 quilômetros. E quando reconheceram que é Jesus, algo aconteceu com esses homens. Uma energia, um vigor. Vamos voltar para Jerusalém. E a Bíblia diz que imediatamente voltaram para Jerusalém. Queridos, algo fantástico aconteceu com esses homens. Um renovo de físico, um renovo de alma, um renovo de forças, um renovo de vida veio sobre eles, que eles saíram rapidamente, voltaram 11 quilômetros para se encontrar com os discípulos. Quando Jesus é revelado a você, não só o teu espírito recebe o vigor, mas o teu físico é renovado. Amém? Você crê nisso? Querida, a Bíblia diz que a promessa de Deus para a sua vida são 120 anos. Amém? Quantos querem viver tudo isso aí? É o que você tem de direito. Queridos, tornaram-se saudáveis. Quando os olhos deles abriram e eles reconheceram Jesus, se tornaram saudáveis, caminharam mais 11 quilômetros, foram renovados. Essa é a importância de Jesus. É isso que Jesus faz conosco. Agora deixa eu ir para o final, deixa eu ir para encerrar essa mensagem.
o que Jesus pode fazer na minha vida quando eu entendo quem Ele é? Quando os meus olhos se abrem para a verdade que é Jesus. Salmo 105, no versículo 36, está narrando a saída do povo de Israel do Egito. Você sabe quantos anos Israel ficou escravizado no Egito? Quantos? 430 anos. Esse povo era escravo no Egito. Por 430, do período, ouçam isso, do período em que o último faraó morreu, que conhecia José, até a saída do Egito, os historiadores dizem que foram média de 200 anos que Israel ficou debaixo de dura servidão no Egito. 200 anos, debaixo dos chicotes dos feitores de Faraó, debaixo da opressão de um trabalho árduo, debaixo da injustiça de um trabalho escravo. 200 anos em média, dureza, injustiças, pobreza, opressão sobre a vida deles. Mas um dia, Deus os tirou do Egito. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: 200 anos de trabalho escravo, ou uma vida de trabalho escravo, trabalho duro, pode ser que esse povo construíram as pirâmides do Egito. Pode ser, não é certo. Pode ser que esse povo construiu toda a tecnologia egípcia. Trabalhavam duro, de sol a sol. Se expor a um trabalho tão duro assim, é provável que havia algum doente entre eles? Sim ou não? Sim ou não? Pense, né? Trabalhando lá, amassando, pisando, fazendo massa, levantando blocos de concreto ou de pedra. Querido, provavelmente as costas de muitos tinham estourado, problema nos ossos, problema de coluna, problemas de movimentos repetitivos. Eu não sei, eu imagino que esse povo estava debaixo de sofrimento. Concorda comigo ou não? Sim ou não? Por 430 anos, sendo deles pelo menos 200 anos de dura escravidão, diz o texto que depois matou todos os primogênitos. Depois que a 10ª praga veio sobre o Egito, todas as primícias da sua virilidade. Versículo 37. Ele tirou de lá Israel, Deus tirou Israel, que saiu cheio de prata e ouro, e não havia em suas tribos um só que fraquejasse. Se você mudar a versão, muda a versão para mim, só nesse texto, versão AA, Almeida. Fez sair os israelitas com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia quem tropeçasse, quem manquejasse, quem fraquejasse. Não havia ninguém com dores no seu corpo, ninguém doente no meio deles. Você não entendeu? Deixa eu te dar mais umas informações para você entender. A nação, ela foi contada, média de 600 mil homens. Se contava os homens a partir de 20 anos, que eram homens para a guerra. Abaixo de 20 anos não se contabilizava. Então só contava homens a partir de 20 anos. E parece que até os 40 e poucos anos era a contabilidade. Fora isso não se contabilizava, porque eram homens não qualificados para a guerra. Então se nós contarmos só 600 mil homens, de 20 a 40 anos, nós vamos contar com eles as suas esposas. Vamos contar com eles os seus filhos. Ok? Aí vamos contar a turminha dos 50 para cima e a galerinha da adolescência. Alguns estudiosos falam até em 3 milhões de habitantes. Estão falando até em 3 milhões de habitantes. Outros jogam para baixo de 2 milhões. Então eles ficam entre 2 milhões a 3 milhões de habitantes. Agora a pergunta é bem simples. Curitiba e região metropolitana diz que tem uma média de 2 milhões e meio de habitantes. Certo? Existe alguém doente em Curitiba? Existe alguém com problema nas pernas em Curitiba? Existe alguém com problema nas costas, na coluna em Curitiba? Existe alguém com dor nos braços em Curitiba? Sim ou não? Média de 3 milhões. A Bíblia diz que havia 3 milhões de israelitas. Nenhum com dor, com inflamação,
nenhum doente no meio deles. Você recebe isso aí? Tremendo isso, né, queridos? Tremendo. Agora, o que aconteceu? Que nenhum deles estavam doentes. O que aconteceu com essa nação? Que eles saem agora para atravessar o Mar Vermelho, saem ricos com prata, ouro e todo o seu corpo renovado. O senhorzinho de 60 anos, vamos lá, gente, vamos lá, vamos atravessar o Mar Vermelho. Pique, ânimo, disposição. Amém? A Bíblia diz que na última noite que Israel ficou no Egito, foi ativada a 10ª praga. E a 10ª praga era a morte dos primogênitos. Estão comigo? Sim? A morte dos primogênitos. E Deus falou para Moisés em Êxodo capítulo 12, você vai pegar um cordeiro, diga um cordeiro. Você vai matar esse cordeiro, e você vai pegar o sangue desse cordeiro, e você vai entrar dentro da sua casa, trancar as portas da sua casa, e o sangue desse cordeiro você vai pintar nas portas da sua casa, para o lado de fora, e você se tranque dentro da sua casa, e você vai fazer a Páscoa com o seu filho, com a sua família, sua esposa e seus filhos. Olha Êxodo 12, 8. E naquela mesma noite, que noite é essa? A noite da libertação. Diga assim, uma só noite. Apenas uma noite. Amém? Vocês estão aí? Naquela mesma noite, comerão a carne do cordeiro. Agora veja bem, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Versículo 9. Não comam a carne crua. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas comam a carne assada no fogo. Por que não era para comer a carne crua? Mas tinha que ser a carne assada. Queridos, para muitas pessoas, para muitas religiões, Jesus não é Messias. Para muitas religiões, Jesus é um grande profeta. Jesus é um bom homem. Jesus é um bom exemplo. Jesus é um lindo menino. Jesus é um exemplo de misericórdia, de compaixão, de abnegação. Para muitas religiões, Jesus é apenas um grande exemplo de liderança. Quando a Bíblia diz, não coma carne crua, mas tem que comer a carne assada. Quando nós estudamos o tabernáculo de Moisés, havia no tabernáculo de Moisés o altar de sacrifício, diga, altar de sacrifício. E o altar de sacrifício queimava, era uma grelha, era uma churrasqueira, onde se jogava o fogo e lançava o cordeiro em cima da grelha, e o cordeiro tinha que ser assado. Assado. E isso era agradável a Deus. Quando nós estudamos o tabernáculo, aquela grelha, aquele altar de sacrifício, está fazendo referência à cruz do Calvário. Quando Jesus foi para o Calvário, quando Jesus foi crucificado, Jesus estava sendo o cordeiro que estava sendo sacrificado no altar de sacrifício, queimado, e era um aroma agradável a Deus. Vocês estão aí? Quando Jesus foi para a cruz, a Bíblia diz que Jesus era o Cordeiro de Deus que estava sendo sacrificado, no altar de sacrifício, queimado em brasa, assado. Deus disse para Moisés, Moisés, vocês precisam comer a carne do cordeiro assada. Significa o seguinte, muitas pessoas têm um relacionamento bom com Jesus, acreditam em Jesus, mas não confiam na morte, na crucificação, na morte de cruz de Jesus. Queridos, ouçam aqui, se Jesus não foi crucificado, se Jesus não passou pela cruz, Ele não tem poder para mudar a tua história. Jesus, como um grande profeta, não perdoa pecado, não levou as maldições, não tirou tuas dores, não tirou a tua dívida, não pagou o teu preço. Tem muita gente que se relaciona com Jesus, mas não fala da crucificação.
Se você está indo numa religião, e essa religião não prega a crucificação de Jesus, essa religião é falsa. Se você tem um relacionamento com Jesus, mas os teus olhos não se abriram, os teus olhos não foram abertos para a crucificação que há em Jesus, você ainda não entendeu a vida que há na cruz. Você não entendeu? A Bíblia diz: coma uma carne assada, não coma a carne crua. Continua o versículo 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queime o que restar. Volte ao versículo 9, por gentileza. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Comam o quê? Cabeça, pernas e vísceras. Coma tudo. Não pode sobrar nada do cordeiro. Por quê? Por quê? Agora prepare-se para abrir os seus olhos. Prepare para abrir os seus olhos. Aquele povo, 200 ou 400 anos debaixo de servidão, precisavam enfrentar uma promessa de Deus, precisavam entrar na promessa de Deus. Muitos deles doentes, muitos deles com dificuldade para caminhar, dificuldade para se mover. Eles tinham uma jornada de pelo menos 40 dias para atravessar o deserto. Esse povo estava muitas vezes com debilidades, coração fraco, a mente com problemas de memória, Alzheimer, mal de Parkinson, problemas de epilepsia, problemas cardíacos, problemas renais, problemas estomacais, sei lá qual era o problema que eles tinham. Mas a Bíblia diz: comam tudo, comam a cabeça. Irmãos, ouçam, conforme o hebreu, com as portas fechadas, assou o seu carneiro, assou o seu cabrito, o seu cordeiro, e eles iam comendo. Conforme eles comiam a perna do cordeiro, e eles iam comendo a perna do cordeiro, o cordeiro ia tomando a vida deles, aquela carne ia entrando dentro deles, e a perna deles iam sendo curada. Se tinha perna doente, aquela perna ia sendo curada. Conforme eles iam comendo as vísceras, as partes internas do cordeiro, estômago, fígado, coração, eles iam comendo toda a sua parte interna, iam sendo restaurada. Vocês estão aí, igreja? Conforme eles iam comendo a cabeça assada do cordeiro, todos os problemas na mente, no cérebro, problemas cerebrais, problemas neurológicos, eram curados. Os olhos se abriram. Comam tudo, não deixe sobrar nada. Comam tudo, não deixe sobrar nada. Eles iam comendo o cordeiro, eles iam se abastecendo, se alimentando daquele cordeiro, e todo o seu corpo ficava restaurado. Olha o que diz o próximo versículo, versículo 11, ao comerem, olha só, ao comerem, estejam prontos. Prontos para quê? Prontos para sair. Olha só, cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Comam do meu corpo, bebam do meu sangue, comam da minha carne e fiquem prontos para alcançar tudo que eu tenho para vocês. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Me dê mais alguns minutos. 1 Coríntios capítulo 11, olha o que o apóstolo Paulo está falando sobre discernir esse cordeiro, discernir esse corpo. Ele diz assim: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, qual corpo? Qual corpo? O corpo do cordeiro, o corpo do Senhor, o corpo de Jesus que foi crucificado. Quem come e não discerne, come e bebe para si a própria condenação. Versículo 30 diz assim: por isso tem entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram. Dormir para Paulo não é dormir um sono gostoso. Dormir fala-se daqueles que morreram. Olha o que a Bíblia está dizendo, querido. Sabe por que tem pessoas fracas no nosso meio? Sabe por que tem pessoas doentes no nosso meio? E sabe por que já morreram alguns no nosso meio? Porque não entenderam o que é o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia.
Se Jesus não foi para a cruz, esse Jesus que você se relaciona, que não passou pela cruz, esse Jesus não é de nada. Esse Jesus é um anticristo. O meu Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi para o Calvário e levou todas as minhas dores, levou todas as minhas maldições, levou todas as minhas enfermidades, levou toda a minha miséria, levou todos os meus pecados. Ele mudou a minha história. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Estejam prontos para sair. Sejam prontos para alcançar o que Jesus tem para você. Alcance o que Deus tem para você. Conforme você come, você vai sendo estabelecido. Paulo pregou sobre a ceia. E ele disse o seguinte: na noite em que foi traído, tomou o pão e tomou o cálice. E disse: esse pão aqui é o meu corpo. E esse corpo é dado por vós. E todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estão anunciando o quê? A minha o quê? Morte. Vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. O que é a morte de Jesus? Significa que morreram, junto com Jesus, a minha dor, a minha infecção, a minha inflamação, a minha doença, o meu problema cardíaco, o meu problema estomacal, o meu problema respiratório, morreu tudo na cruz com Jesus. Você crê nisso? Amém? Esse é o meu Jesus. Quando os discípulos comeram do pão, quando Jesus deu o pão para eles comer, abriram os olhos. Todos os meses, em todos os lugares do mundo, pelo menos uma vez por mês, a igreja do Senhor tem a ceia. Sim? Fizemos a ceia há umas semanas atrás. Todos os meses. Tem igreja que é todos os domingos, tem igreja que é quinzenal, tem igreja que é mensal, mas todos os meses, a igreja do mundo inteiro tem como hábito cear. O apóstolo Paulo está dizendo: de agora em diante, comam e bebam discernindo o que você está comendo e bebendo. Porque quando você come do pão, quando você bebe do cálice, você está trazendo para si, assim como os israelitas comiam a perna, comiam o estômago, comiam o coração, comiam a cabeça, e tudo era transformado na vida deles. Amém? Você consegue entender essa palavra? Vamos ficar em pé? Eu queria ler o último versículo, João, capítulo 6. Depois que Jesus morreu naquela cruz, nenhum irmão ou irmã precisa passar por enfermidades físicas, emocionais. Você está ouvindo o que eu estou dizendo? Ninguém. Todas as maldições foram levadas. Por que ainda há fracos, doentes e alguns que morrem no nosso meio? Por quê? Porque não estão discernindo. Olha o que o apóstolo João está dizendo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Que maluquice é essa? Isso é canibalismo? Versículo 53, Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade. Eu não sei porque Jesus está dizendo a verdade, ele nunca mentiu, né? Mas ele está dizendo: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não terão vida. Não terá vida no seu cérebro, não terá vida nos seus órgãos vitais, não terá vida nos seus membros, não terá vida nas suas emoções. Versículo 54. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Perceba que Jesus está falando de vida eterna, que vão ter a vida pós-morte. Ele está falando que vai ter uma vida, que é a vida que vem da eternidade, a vida que vem de Deus, e ainda vai ter a ressurreição no final. Amém? Versículo 55. Pois a minha carne é a verdadeira comida,
e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Versículo 57, para encerrar. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim, viverá através de mim. Amém? Tudo se faz novo. Quando Adão comeu do fruto da árvore errada, os olhos dele se abriram, e ele viu a miséria que ele estava. Quando nós comemos do fruto da árvore da vida, os nossos olhos se abrem, e nós conseguimos reconhecer quem Ele é. E Ele é a tua vida, Ele é o teu pão, Ele é o teu alimento, Ele é a tua cura, Ele é a tua saúde. Você não precisa, irmão, você não precisa mais padecer nenhum tipo de opressão, de doença, de depressão. Coma do Cordeiro. Feche seus olhos.